Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós vamos conversar hoje sobre as considerações do Dr. Leocádio José Correia, médico falecido em 1861, na cidade de Paranaguá, e que abriga diversas casas espíritas como mentor destas casas. Médico que ajudou, quando vivo, aos pobres, todos aqueles que tinham dificuldades, a muitos escravos que ainda existiam naquela época. Ele os protegeu com a sua homeopatia, porque era um médico homeopático. Em comunicação espiritual, um trabalho de evangelho, na noite de 10 de outubro de 2021, na cidade de Joinville, Santa Catarina, ele teceu as seguintes considerações que nós queremos compartilhar aqui no nosso canal, com aqueles que nos assistem e também com outros irmãos de outras cidades que consideram o Dr. Leocádio o mentor das suas casas. Ele disse que o grupo ao qual ele pertence tem colocado para os nossos protetores espirituais, para que nos ofereçam sugestões de músicas que devemos escutar, músicas mais calmas, mais tranquilas, leituras, filmes, para que não venhamos diante da TV ou de músicas que nos perturbem no nosso dia a dia, especialmente nesta época em que estamos atravessando, as nossas dificuldades espirituais, que elas não sejam ainda perturbadas mais por aquilo que nós não estamos conseguindo realizar dentro desta leitura, dentro dessas músicas, daquilo que nós precisamos para acalmar o nosso coração. Ele se coloca neste momento num trabalho de ajuda aos vários grupos pelo qual ele é responsável, considerando o futuro do nosso planeta. Ele oferece o entendimento também dizendo que a regeneração em curso, que todos sabem que o planeta está caminhando para esta regeneração, né? Na humanidade também, obviamente, ocorre de dentro para fora e não ao contrário. Porque entendemos que muitos discursam que o mundo será regenerado, que o mundo está em regeneração, mas esse discurso tem que passar pela regeneração de cada um. Nós não teremos um mundo melhor se não melhorarmos. É o reconhecimento do que precisamos fazer antes de querermos transformar o mundo. Precisamos nos transformar. As nossas ações precisam ser pensadas, entendidas de uma maneira diferente da qual estamos pensando nesse exato instante. Ele também nos colocou que as revoluções planetárias, ao contrário do que muitos dizem e ao contrário dos que têm medo, elas não se darão através de cataclismas, de maremotos, de destruição. Não é lícito achar que assim iremos habitar um mundo novo. Os que sobraram vão habitar um mundo melhor e serão levados todos aqueles que não queriam viver neste mundo melhor. Não. Ele nos coloca que essa regeneração, ela deverá de cada um ajudar para que este mundo realmente modifique. Algumas medidas, ele diz, que são necessárias para aqueles que precisam de uma corrigenda para o seu comportamento moral. Por quê? Porque há necessidade de se pensar na parte que cabe neste trabalho coletivo a cada um e daqueles que se afastaram de Jesus.
E os que continuam firmes no Evangelho precisam entender que esta compreensão tem trazido o que exatamente para a vida de cada um daqueles que está trabalhando com o Evangelho, que está trabalhando dentro de uma casa espírita, como voluntário, como médium, o que o Evangelho realmente está trazendo. Qual a modificação de dentro para fora, como ele está nos dizendo que há necessidade e nos solicitando também. Nós precisamos refletir no que temos oferecido para o mundo, para que o mundo possa se regenerar. O que cada um tem oferecido nesse trabalho coletivo de regeneração. Por quê? Porque normalmente o ser humano vive ou no passado ou no futuro e esquece de viver o presente. Vive no passado das recordações, das lamúrias, da culpa e no futuro daquilo que ele quer adquirir. E esquece de sorver o presente, aquilo que está sendo vivenciado no seu dia a dia e que ele precisa então prestar atenção, porque é dali do seu dia a dia que ele construirá esse futuro espiritual. Somos seres espirituais, como ele mesmo disse, e não seres materiais. Nós estamos encarnados num corpo de carne, atravessando um período em que nos colocamos para o trabalho e adquirimos aquilo que é material, mas nós não podemos pensar apenas em adquirir a matéria e esquecer o ser espiritual que somos. Precisamos não só pensar no futuro como ser espiritual, mas o que virá depois. O que virá depois é aquilo que vai nos acontecer quando voltarmos para a espiritualidade. Nosso dia a dia na espiritualidade e não mais aqui no nosso planeta. Que consigamos viver o hoje, para o hoje com alegria, amor e dedicação ao que fazemos, disse ele, à nossa família, aos nossos filhos, irmãos e ao nosso próximo. Não há como pensar em mundo de regeneração querendo muito mais do que precisamos e causando escassez ao nosso próximo. Tudo para nós, nada para ele. Não poderemos pensar em mundo de regeneração pensando desta maneira. E ele encerra suas considerações com o pensamento de todo o seu coração, como disse ele, que ele espera que cada um de nós possa evoluir conscientemente no trajeto que nós temos trilhado. Queridos irmãos, era o que nós tínhamos para conversar hoje sobre esta comunicação espiritual do Dr. Leocádio e as suas considerações. Muito obrigado a todos.